Fala pessoal, Igor Vieira aqui. Hoje vou estar lendo um texto que é do Eddie Osmani. Ele é o líder de engenharia do Google Chrome, então ele trabalha, né, na construção e desenvolvimento ali do Google Chrome. E ele colocou, né, disponível um texto com base no livro dele, um capítulo do livro dele, que é Learning JavaScript Design Patterns, a JavaScript and React Developers Guide. Então, eu gostei muito do título, tipo, um bom código é como uma carta de amor para o próximo desenvolvedor que o manterá. E tá ali embaixo também, né? Tipo, ele colocou. Mas vamos lá, vamos ler. Eu acho que é bacana a gente dar uma olhada. Um bom código é como uma carta de amor para o próximo desenvolvedor que o manterá. É sincero sem adornos com complexidade desnecessária, de fato. Frequentemente romantizamos a noção de programação, apresentando-a como uma forma abstrata de arte, uma ciência, ou mesmo uma forma de mágica. A verdade, porém, é muito mais prática e fundamentada. Código é a sua essência, é comunicação. Isso é muito verdade, cara. Porque, por exemplo, até mesmo quando você vai escrever o nome de uma determinada tipo de função, é tão importante quando você escreve uma função que ela tem um nome específico daquilo que ela está fazendo. Esses dias para trás, né, liberou o código aí do Twitter, faz um tempinho, né, o Elon Musk lá foi lá e liberou o código. Aí você vê o nome de uma função, às vezes ela é grande pra caramba, mas tem um motivo para ela ser grande, porque ela faz uma descrição considerável daquilo que o código vai retornar, entendeu? Então, eu gosto particularmente quando o nome de uma função, ela diz exatamente o que a função está fazendo. Porque às vezes você escreve o nome de uma função, mas tipo, não passa necessariamente o que ela quer dizer. Mas enfim. No início do meu livro, Learning JavaScript Design Patterns, digo que um bom código é como uma carta de amor para o próximo desenvolvedor que manterá. É uma correspondência íntima de um desenvolvedor para o outro, abrangendo tempo e espaço. Uma carta de amor é pessoal, sincera e atenciosa, é um testamento poético de sentimentos, muitas vezes meticulosamente elaborados, com a intenção de transmitir emoções com precisão. O bom código compartilha essas características. É pessoal, pois reflete a lógica e abordagem do programador. Isso é muito verdade, porque, por exemplo, eu tenho algumas coisas no meu código que algumas coisas são características principalmente do que eu escrevo. Quando eu escrevo uma função, geralmente você vai ver que muitas funções minhas ela tem a palavra handle. Então, tipo, ela handle com alguma coisa, ela lida com alguma coisa, ela faz alguma coisa, entendeu? Eu gosto bastante de escrever assim, mas é uma característica minha que as pessoas, no final, né? Esses dias até um colega meu de trabalho falou assim, pô, achei essa função, eu sabia que era tua, então eu escrevi o handle. Então, tipo, é algo que é específico de um programador. Um bom código é sincero, sem adornos, com complexidade necessária, é atencioso, atento ao próximo desenvolvedor que irá decifrá-lo e, acima de tudo, é meticulosamente elaborado para resolver um problema com a máxima eficiência. Cara, tem um ponto nisso que, inclusive, deixa eu ver, eu tenho aqui no meu... Aqui, ó. Tem um Twitter do Fialho que ele falou assim, ó, não tento escrever código perfeito logo de cara. Primeiro crio uma versão simples e funcional para resolver o problema e já poderia ser entregue, sempre seguindo padrões e boas práticas de projeto. Então vou fazendo um balanço entre o nível de refinamento ideal e o tempo disponível. Isso é uma coisa que um bom programador faz, de fato. Tipo assim, você vê, olha só, ele não está dizendo que ele vai escrever qualquer tipo de código, mas é um código funcional que resolve o problema e é inteligível. Por quê? Porque ele está seguindo padrões e boas práticas de projeto. Então isso é uma parada muito bacana, entendeu? Por isso que eu acho que, por exemplo, eu tenho um pensamento seguinte. Você aprende tecnicamente sobre tecnologia, desenvolvimento, sobre tecnologias em si até um determinado ponto. Depois de um determinado ponto, eu acho que vem muito padrões de projeto, sabe? Como você escrever um melhor código, como você pensar determinadas coisas. É igual um xadrezista, sabe? Ele começa a aprender a jogar xadrez, mas depois ele aprende técnicas e padrões que tornam mais rápido determinado raciocínio, melhor com uma determinada jogada, etc. Eu penso praticamente a mesma coisa quanto desenvolvedor. Então, às vezes eu gasto um pouquinho mais de tempo pensando o que seriam interessantes padrões, né, de projeto, mas um código que seja minimamente legível e pronto para estar ali disponível em produção. Mas vamos voltar para o texto. Padrões e princípios. Assim como temos regras gramaticais e estruturas linguísticas para enquadrar nossas palavras e sentimentos com frases compreensíveis, temos padrões e princípios de design para moldar o nosso código. Os padrões não apenas tornam o código escalável, sustentável e eficiente, mas também legível e compreensível. Isso fornece um vocabulário compartilhado para desenvolvedores, permitindo que eles expressem projetos de software intricados ou intrincados, acho que é só um erro de tradução,
com estruturas reconhecidas universalmente. Um bom código, portanto, aproveita esses padrões estrategicamente, assim como o poeta experiente usaria dispositivos poéticos para criar ressonância. Ele não aplica padrões apenas por aplicar, mas porque eles agregam valor à solução, tornando o código mais compreensível e garantem a longevidade na base de código. Inclusive, deixa eu aqui abrir o Paint. Antigamente, não sei se vocês já trabalharam com Redux. Eu já trabalhei com Redux. Tem uma galera que nem conhece mais Redux, mas enfim. Antigamente tinha um framework chamado Redux. Porque hoje em dia uma porrada de gente faz as coisas com Contact, apesar que tem muita coisa com Redux. E tem até o Redux Touch que eu gosto também, mas tipo, quase não uso Redux. Enfim, antigamente, quando você trabalhava com Redux, você tinha algumas coisinhas que você utilizava no seu dia a dia. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Vou pegar. Você tinha as actions, você tinha dispatches e você tinha os reducers. Aí você também poderia ter types. Alguns projetos mexiam os types das actions para você ter os dispatches que iriam ser tratados com Redux, com os reducers. Aí o que acontecia, né? Eu tinha esse bloquinho aqui com tudo isso. Só que eu tinha esse bloquinho dividido em outros arquivos. Então tinha lá o meu arquivo de actions, o meu arquivo de dispatches e o meu arquivo de Redux. Só que aí, por exemplo, eu tinha um problema. Eu tinha uma tela que às vezes ela era essa daqui, Essa era a tela, aí tinha, sei lá, uma sidebar aqui, aí tinha aqui uma section e aqui tinha um espaço para artigos, digamos assim. Aí o que acontecia, né? Cada um deles aqui tinha, por exemplo, essa parte aqui minha tinha esse componente tinha uma action, assim como ele tinha um dispatch e assim como ele tinha um reducer. Esse outro componente também tinha uma action, assim como ele tinha um dispatch e ele tinha um Redux. E piorava quando eu tinha ainda types para tudo isso. E aí o outro componente também tinha a mesma coisa. Aí eu não sei se você já enxergou o problema. Por quê? Porque eu estou centralizando aqui em cada um dos chips, aqui são as minhas actions, aqui são os meus dispatches, esses são os meus reducers. Eu estou centralizando tudo isso daqui nesses 3 arquivos. Ao invés de fazer o seguinte, de simplesmente criar uma action, dispatch, um reducer para cada componente. Por quê? Porque facilitaria eu simplesmente, se eu quisesse remover esse componente, eu removeria a action, dispatch, reducer desse componente aqui. Então facilitaria infinito minha vida, entendeu? Ficava mais fácil de eu remover e adicionar. Mas isso daí é tempo e prática, entendeu? Com o tempo, sei lá, um dia um brother meu falou assim, cara, eu acho que era melhor isso, entendeu? Porque se torna um padrão mais fácil de você organizar os seus componentes e aí você tinha uma estrutura mais fácil para outras pessoas lerem e darem manutenção no seu código. Então, enfim, é um ponto aí. Então, Silent Dry Keys e Ignite são, não sei se eu pronunciei correto, não são apenas princípios, mas são pilares da elaboração de um bom código. Eles orientam o desenvolvedor a tomar decisões sábias, equilibrar entre sub e subengenharia e finalmente escrever uma carta de amor que é destinatária para si, um bom código. Melhores práticas. Um bom código também segue as melhores práticas estabelecidas, assim como uma carta de amor, certas regras de etiqueta social, convenções de nomenclatura adequada, modularização, comentários completos, fazem parte disso. Não são apenas regras a serem seguidas, mas são apenas formas que definem o quanto... Esse ponto aqui, rapidão. Comentários completos, isso é uma coisa interessante. Porque, poxa, às vezes você tem um código que você e Deus compreendem o que aquilo está escrito. Mas depois de um tempo, só Deus sabe, cara. Então eu acho que comentar código, dependendo do tipo de complexidade, da lógica que você está tratando ali, né? Porque às vezes só o nome da função não basta. Você tem que colocar de fato um comentário e descrever ela corretamente. Então, às vezes, isso é uma melhor prática de se fazer. Então, valorize os comentários. Os comentários são bons. Fazem parte disso. Não apenas regras a serem seguidas, mas são normas que definem quão atencioso o código codificador é com o próximo desenvolvedor. E eles estão lá para garantir a intenção do codificador, que a intenção do codificador não seja perdida na tradução. Conclusão. Como desenvolvedores, nossa tarefa não é apenas resolver problemas de hoje, mas também garantir que não nos tornemos problemas de amanhã. Um bom código, good code, portanto, não é apenas uma carta de amor, mas é o nosso legado duradouro para aqueles que nos seguem. É isso. Eu não tenho mais conclusões, eu acho que é isso mesmo. É um excelente texto, eu gosto muito do Eli Osmani.
Espero que você tenha gostado também desse formato de conteúdo. Se você curtiu, de fato, curta, compartilhe, se inscreva, né? Manda aí para seus 1000 amigos mais próximos. E a gente se vê aí nos próximos vídeos desse canal, tá bom? Grande abraço, um beijo para vocês e até a próxima. Valeu!